Galera do Facebook, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Faz tempo que eu não coloco nada aqui, nenhum vídeo e tal. Tava um pouquinho sem tempo, minha outra filha nasceu, tá linda, tá a cara do pai. Quem quiser olha lá no meu Facebook, minha filha é gata. E eu também tava sem nenhum assunto interessante para poder tratar com vocês. Mentira, eu tenho muito assunto interessante para poder tratar com todo mundo, principalmente assuntos polêmicos. Não é que eu gosto de causar polêmica, gente, mas é que eu vejo muito idiotado falando daquilo que não conhece. Porém, eu também não conheço muitas coisas, mas gosto de falar e gosto de ser coerente com algumas coisas. E o que eu tenho para falar com vocês aqui hoje é assunto rapidinho pra gente poder tratar. Porque você ficar assistindo um vídeo no YouTube de 40, 50 minutos, como eu mesmo já fiz, é um porre. Nem eu assisti meu vídeo. Tava muito chato. Então se você vê um vídeo em que eu estou falando do dízimo, pelo amor de Deus, não assista. Teologicamente falando, o vídeo é muito bom, mas o meu vídeo foi muito chato, acho que são 50 minutos, não perca o seu tempo. Eu vou fazer uma versão condensada sobre esse tema mais tarde. Mas o que eu quero falar hoje aqui com vocês é sobre o suicídio. Será que um suicida vai para o inferno? Será que a pessoa que acomete contra a própria vida ela vai se perder? Muitos religiosos dizem que sim. Por quê? Porque os religiosos dizem que aquele que atenta contra a própria vida, ele está tentando contra algo que foi Deus quem deu. Então, se foi Deus que deu a vida, acompanha o raciocínio dos manos, hein? Deus deu a vida, o homem vai lá e tira a vida que não é dele, mas é de Deus, logo ele está fazendo algo contra a vontade de Deus, e por isso ele merece o inferno. Ou seja, ele merece pagar eternamente por aquilo que ele fez. Ok, religioso, argumento legalzinho para sua igrejinha, para os seus membrozinhos, porque a mim não me convence. Paulinho, por que você está falando sobre isso, cara? Pô, suicídio, puta sistema pesado, porque faz 4 anos que eu tentei me matar. Pois é, verdade. Eu não vou ficar falando sobre a minha vida aqui. Se alguém quiser saber sobre a minha vida, vem aí, me conhece pessoalmente, a gente toma uma cerveja, toca um samba aí, no meio da bagunça, aí se a gente tiver um tempo, a gente pode ter um tempo para poder falar sobre mim. Até porque eu não gosto de compartilhar coisas pessoais em redes sociais, né? A vida, acho que a rede social do ser humano deveria ser uma mesa cheia de camaradas, cerveja gelada e jogar a conversa fora. Né? Mas se você quiser saber sobre a minha vida, torne-se meu amigo. E não no Facebook, venha ser meu amigo de caminhada, do dia a dia, assim como eu tenho alguns poucos amigos. Mas enfim, como eu estava falando para vocês, eu tentei me matar. Faz 4 anos, inclusive foi na época da Copa do Mundo. E eu não assisti a final da última Copa, sabe por quê? Porque eu tava em coma. Puta, foi uma merda mesmo que eu fiz, né? Mas enfim, vários problemas da minha vida me levaram a tentar acabar com a minha própria vida. Né? E eu tive uma tentativa assim, quase que bem sucedida. Foi por pouco, né? Eu chutei do meio campo e acertei na trave. O negócio foi tenso. E depois que eu tentei me matar, vieram vários assuntos, muitos pastores, muita gente foi conversar comigo. E foi aquela chuva de argumentozinho furado, que eu ia pro inferno, que eu tava na antessala do inferno, que o diabo já tava me pegando pelo pé. E o pior, a galera assistia aquele filme lá, o Constantine, lá do Keanu Reeves, e achava que é daquele jeito mesmo, que o diabo vem buscar o suicida pessoalmente. É um negócio meio macabro, assim, né? Mas enfim, primeira coisa que eu tenho a dizer pra vocês, que tem tais argumentos religiosos, ou qualquer orientação religiosa que acredita que um suicida vai pro inferno. Você, que é cristão e que baseia toda a sua vida nisso aqui. O nome disso aqui é Bíblia Sagrada. Eu creio na Bíblia? Sim. Eu creio no Espírito da Palavra. Eu creio que a Palavra de Deus é Jesus. Até porque a Bíblia contém trocentos erros, gente. Né? Mas eu não estou aqui para falar sobre os erros da Bíblia. Quem sabe uma outra hora. Na Bíblia nós não encontramos nada, em nenhum lugar, em nenhuma passagem, que venha a ratificar a ideia de que o suicida vai se perder. Em nenhuma passagem bíblica. Você pode procurar a Bíblia, lê-la de ponta a ponta, de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse. Não existe nenhuma passagem que venha a afirmar que todo aquele que se mata vai para o inferno. Oh, mas como é que eu tenho tanta certeza disso? Eu li esse livro 6 vezes. 6 vezes, de Gênesis a Apocalipse. 6 vezes inteirinhas. E para falar a verdade, eu sei quase nada sobre ele. Toda vez que eu li esse livro, ainda me surpreendo com algumas coisas. Mas nele eu não encontro passagem alguma que venha a dar base para essa afirmação de que todo aquele que se mata vai para o inferno. Engraçado é que, quando os crentes fazem tais afirmações, eles se esquecem da história
de talvez um daquele que foi um dos maiores símbolos da Bíblia. Né? A Bíblia tem vários ícones assim, mas é uma historinha muito conhecida, muito cantada, inclusive bem ensinada nas escolas dominicais para as crianças, que é a história de Sansão. O que foi que Sansão fez com ele mesmo? Sansão chega lá, mostra toda a sua força, toda a sua virilidade, empurra as pilastras, cai tudo em cima lá, mata todo mundo, inclusive ele. Depois que Dalila dá o bonde nele lá, né? Passa Sansão para trás. Fortão, parrudão, aquele cara gostoso, foi passado para trás por uma mulher. E no último ato de sua vida, o que ele faz? Ele mata um bando de inimigos e, consequentemente, ele acaba morrendo com a atitude dele. Então Sansão, ele é tipicamente, ele é um protótipo perfeito de um suicida. Sansão se matou. E não vem me dizer que não. Ah não, mas ali teve toda uma questão divina por trás. Ali existia um propósito. Não, mas Sansão... Não, para de pataquada, meu querido. Para de ser hipócrita. Sansão se matou, sim. Se suicidou. Os fins pelo qual ele fez, eu não estou julgando. Eu estou falando dos meios como ele fez. Ele empurrou o esquema lá, o templo caiu todinho, ele morreu esmagado, esbagaçado como todo mundo que estava lá. Então Sansão se suicidou. E em nenhum lugar, ou pelo menos eu nunca ouvi falar, ou ninguém me dizendo que Sansão, por ter feito tal atitude, foi para o inferno. Eu ouço sim as pessoas falando de Judas, alguns talvez aí se arriscam a falar de Saul. E só para esclarecer aí um pontinho teológico rapidinho para vocês, Saul, gente, não se suicidou. Se você ficou baseado naquela parte lá da Bíblia que está falando que ele se lançou sobre a espada ou sobre a lança, eu não estou enganado, eu não lembro direito qual foi a arma que ele usou para se lascar todo lá, continua lendo depois do próximo livro. Você vai ver que apareceu um fera lá, viu que Saul ainda estava vivo e terminou o serviço que Saul começou, tá? Então não use a Bíblia, ou não diga aquilo que a Bíblia não diz. Saul não se matou, Saul foi assassinado. Tá ok? E também você não deve usar a Bíblia para dizer ou falar aquilo que ela não diz. A Bíblia não diz que o suicida vá para o inferno. Todo suicida vai para o inferno porque a Bíblia e a Bíblia e a Bíblia. A Bíblia é mãe de todas as heresias. Por isso que eu vou até deixar ela de lado para poder falar algumas coisinhas aqui. Vou tirar ela do campo de visão da câmera, tá? Por que eu acredito que um suicida pode se salvar? Paulinho, você acredita que um suicida pode salvar? Acredito. Por quê? Bom, algumas razões. Primeiro, todo aquele que se suicida ou tenta se matar, ele dá sinais claros de que ele está meio mais para lá do que para cá das ideias, né? Como era o meu caso. Eu estava meio chapadão das ideias quando eu quis fazer aquilo. Mas por que a pessoa tenta se matar, gente? Vamos ser coerentes com a situação. O porquê, o que leva um homem a tentar o suicídio, o que leva uma mulher a tentar contra a própria vida. Ah, o diabo. Aqui pra você. Não venha colocar o diabo no meio da situação. Eu não estou defendendo o diabo, viu? Sabe por quê? Porque depois que descobriram que as costas do diabo é larga, tudo é culpa do diabo. Ora, eu sofria de depressão e era foda. E eu nunca disse que a minha depressão era culpa do diabo. Eu tentei me matar e nunca disse que foi obra do diabo. Ora, a minha vida era um inferno. Todo suicida, eu quero acreditar sim, eu vou fazer uma afirmação aqui até muito pesada. Mas eu acredito que o maior desejo de todo suicida não é morrer. Eu acredito piamente que todo suicida, aquele que tentou se matar e não conseguiu, aquele que infelizmente conseguiu se matar, o maior desejo da vida desse ser é a vida. Mas acontece que chega um período das nossas vidas, pelo menos da minha chegou, em que viver era tão insuportável, viver era tão pesado, viver era tão triste, que a vida se tornou um inferno. E eu precisava viver. Então eu não procurei na morte, eu não fui tentar me matar com a intenção de morrer. Eu queria viver. É um paradoxo assim, né? Pô, o cara tenta se matar porque ele quer viver, é mais ou menos assim. Eu queria viver sem sofrimento. Então a morte para mim não era o fim da vida, mas sim o fim do sofrimento. Era nisso que os meus processos mentais estavam me levando. Peraí, se eu me matar eu vou deixar de sofrer. Essa era a lógica da minha mente. Era nisso que a minha mente trabalhava. E eu acredito que a mente de muitos que pensam em fazer tal coisa, ou que muitos que fizeram e não deram certo, aqueles que infelizmente conseguiram, a ideia é parar de sofrer.
Porque não há nada mais infernal do que viver sofrendo. A minha vida era um sofrimento. Eu não tinha alegria a levantar, eu acordava angustiado, eu ia dormir angustiado, eu vivia à base de remédio. O bagulho era foda, mano, não era fácil não. Hoje eu levo em tom de brincadeira com alguns amigos que eu fiz o cálculo, que eu errei a mão, que eu queria chamar atenção. E alguns até desenvolveram algumas teorias interessantes sobre aquilo que eu tentei fazer, mas nunca conseguiram chegar ao fundo, sabe, do que aconteceu comigo. Uma parte por culpa minha, por não me abrir com os outros e achar que eu era super forte. Mas o problema é que a gente às vezes faz um julgamento sobre aquilo que a gente não tem conhecimento. Quando eu trabalhava com um cara, ele é presbítero de uma igreja, da Assembleia de Deus do Belém, ele tinha posições pesadíssimas com relação a isso. Uma vez ele falou assim, mas olha fulano, a pessoa está sofrendo de depressão, mas a depressão é o diabo. Pô, fera, se depressão é o diabo, eu desafio você a ir lá no CAPS onde eu ia e orar pelos depressivos e tirar o diabo de todo mundo. Eu desafio aquele que diz que depressão é o diabo a ir lá expulsar o diabo dessa galera e acabar com o sofrimento deles. O homem tem a religião, a igreja causou um problema muito sério na mente do homem. Pô, se o cara tem uma dor de estômago, ele vai no gastro. Se ele tá com uma dor no joelho, ele vai no ortopedista. Se ele tá com um problema no rabo, ele vai até no proctologista. Mas quando o problema é na mente, ele não procura um psicólogo. Porque o crente, algumas pessoas estão acreditando, e eu tô falando crente porque a maioria dos pacientes que eu conheci no CAPS Estação, lá no Jardim Olinda, onde eu me tratava, passei alguns anos lá, eram todos evangélicos. A maioria era tudo evangélico. O que é muito triste. Porque a religião te dá base para um monte de coisa, mas quando o problema é na mente, eles querem atribuir ao diabo. Sendo que existem psicólogos, psicoterapeutas, tem psiquiatras maravilhosos que podem ajudar. Mas é aquilo, o problema é no cu, ele vai no proctologista. É no fígado, ele procura lá o endocrinologista. Não sei se não é endócrino que mexe com o fígado. Perdoe minha ignorância, não sei. Procura qualquer área da medicina. Mas quando era psicológica, não. Tem que procurar um demonologista. Meu rei, para de ser hipócrita. Aí a pessoa acaba adoecendo cada vez mais e vai lá e acomete contra si mesma. Ela ainda a pessoa tem coragem de dizer, fui pro inferno. Ora, se Deus é conhecedor de todas as coisas, Deus é sabedor de todas as coisas, Deus conhece o homem por dentro e por fora. Se Deus tem no conhecimento que a vontade desse ser era parar de sofrer, será que Deus iria mesmo jogar no inferno? Aí vai vir um idiota aí que vai ouvir falando isso aí e já deve estar falando, mas faltou fé da parte dele, meu querido. Se é doença ou enfermidade e você sabe que Deus cura, alguns casos de cura na Bíblia não dependeram da fé de quem é ser curado, viu? Vá lá você e mostre que você é homem de Deus e tire, expulse o demônio que está afligindo a pessoa. Vá lá você que diz que é o capeta e acabe com o sofrimento dela. Mas se você não tem tal competência para isso, conduza essa pessoa a um psicólogo, a um psiquiatra. Então, com base nisso, no sofrimento que a pessoa vive, os transtornos mentais, por exemplo, um esquizofrênico que tenta se matar. A esquizofrenia é o que tira a pessoa de uma realidade, ou seja, ele vive uma realidade paralela. Pô, vamos dar um exemplo idiota aqui. O cara é esquizofrênico, ele acha que ele é o Homem de Ferro, ou ele acha que ele é o Superman. Ele sobe em cima de um prédio e ele acredita piamente, porque ele está se vendo com o Homem de Ferro. Ele vai olhar para ele e vai ver a armadura. Ele pula do prédio porque ele acha que ele vai voar a qualquer momento, hein? E ele vai se espatifar no chão. Morreu. E aí? Ele vai pro inferno? Esse camarada, ele sabia onde é que ele estava se metendo, ele sabia onde é que ele estava entrando. Ele sabia o que ele estava fazendo. Puta que pariu, o cara é esquizofrênico, meu. É claro que o cara não tinha ideia do que estava fazendo. E por isso ele vai pro inferno? Eu acho que falta um pouco de coerência. Eu acredito, às vezes, quando eu ouço alguns argumentos assim, eu enxergo um Deus meio doido, um Deus meio mau, um Deus até esquizofrênico. Um Deus meio bipolar, um Deus que tem toque, né, transtorno obsessivo compulsivo. Esse Deus tem um transtorno obsessivo compulsivo em jogar pessoas no inferno. Olha lá, olhou pra bunda da irmãzinha, inferno nele. Esse Deus é mais ou menos assim.
Olha lá, ele tá vendo que não deve vir inferno nele. Isso é toque, gente. Um Deus assim é toque. Ele não pode ver nada de errado que ele quer jogar no inferno. Esse Deus ele sofre de transtorno obsessivo compulsivo. Esse Deus da religião sofre. Porque quando eu olho para Deus, quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus tratando esses casos sempre com amor. E quando o caso era grave, como lá do endemoniado gadareno, Cristo chegou e mandou os capeta para o inferno de volta. Mas para que a alma da pessoa fosse salva. Então não vamos dizer o que a Bíblia não diz. Eu acredito que um suicida pode não ir para o inferno. Como eu creio que ele também pode ir. Sabe por quê? Eu vou ficar nesse meio termo? Eu acredito que ele pode salvar sim. Mas é que existem coisas que fogem da minha alçada. Eu não tenho base, eu não tenho argumento. E mesmo se eu tivesse, eu não poderia ousar a jogar alguém no inferno. A questionar o fim da vida de alguém ou a eternidade que a pessoa vai passar. Não cabe a mim fazer tais julgamentos. O que eu posso fazer é orar e ajudar a pessoa naquilo que eu puder ajudar. Ora, se eu não posso dar um abraço, falar para um amigo que está sofrendo um problema depressivo, ei camarada, eu tô aqui para te ajudar, eu também não vou condená-lo. Eu também não vou olhar para ele e falar, isso é frescura, levanta o rabo daí e vamos para a igreja. Se eu não entendo daquele assunto, acho que a melhor coisa a se fazer é não falar sobre aquele assunto. Eu estou falando para vocês sobre suicídio porque eu tentei me matar. Porque eu ouvi vários desses argumentos e eu não achei nenhum argumento desse baseado na Bíblia. Eu achei muito argumento de homem aí, que não sabe o que falar e nem sabe o que fazer. Inclusive, teve um pastor aí, muito conhecido aqui da região de Campinas, inclusive ele pastoreou uma igreja aqui perto, não vou dizer qual igreja é, mas ele chegou pra mim e disse, ó filho, ó, para com esses remédios aí. Você não precisa de tomar remédio. E eu nunca disse isso. Eu estou dizendo agora. Não tome os remédios. Você não precisa disso. Eu parei de tomar os remédios acreditando naquilo, porque eu era meio idiota naquela época. Eu era totalmente idiotado. Eu acreditava muito nesses caras. Alguns dias depois eu tentei me matar. O remédio lá, a sertralina que eu tava tomando, junto com o Zampiritil da vida, a olanzapina, aquela porrada de remédio, tava ajudando a me estabilizar. Eu resolvi parar. Porque ele disse que aquilo não era de Deus e que eu seria curado. E ele nem sequer teve a decência de me visitar na Unicamp quando eu tava lá, depois que eu acordei do coma. Ele nem teve a decência de ir lá me visitar. Inclusive um outro irmão que também é lá na igreja, passava pelos problemas parecidos com os meus. E se tratava no mesmo local. Quando ele chegou, o pastor falou, ô pastor, eu quero tu parar de tomar um remédio. Aí o pastor lembrou daquilo que ele falou pra mim. Não, filho, você continua tomando, pelo amor de Deus. Ele tentou fazer experiência comigo, não deu certo. Aí quando o outro irmão chegou nele falando que ia parar também, ele falou, não, você continua. Meu querido, meu rei, se você é pastor, líder de uma igreja, ou se você tem um amigo que passa por esse tipo de coisa, não dê esse tipo de conselho idiota. Uma pessoa que está com depressão, ela precisa de amigos. Uma pessoa que está com depressão ou sofre algum tipo de transtorno mental, ela precisa de paciência. Você ter paciência com esse tipo de pessoa, viu? É chato, é difícil, mas precisa ter paciência com esse tipo de pessoa. Essas pessoas precisam de um abraço. Essas pessoas precisam de um companheiro, de uma companheira. Sabe? Não precisa daquele bando de crente lá, ora, sai, e faz toda aquela oração, aquela coisa lá, aquela higiene da alma que não serve para limpar porra nenhuma e depois vai embora e deixa a pessoa sozinha lá no quarto. É uma pessoa que está passando pelo bode, pela dificuldade da vida. Precisa de amigos, precisa de compreensão, precisa de bons livros e não precisa da Bíblia Sagrada em excesso, em massiva nela não. Precisa de alguém que dê a mão e diga, olha, eu tô aqui porque se amanhã ou depois ela tentar se matar, você que não fez nada por ela não vai ter o direito de falar, olha, ela foi pro inferno. Porque se é que ela foi pro inferno, você tem culpa nisso. Porque você poderia ter ajudado alguém e não ajudou. Então vamos ter mais coerência com o que a gente fala. Vamos ter mais sabedoria. O que falta muito para mim hoje é sabedoria. A gente fala muita coisa sem entender nada do que está falando. E vamos deixar essa parte de julgamento de céu e inferno para Deus. Não cabe ao ser humano fazer isso. Não nos cabe. Senão é uma parte nossa. Galera, fiquem com Deus. Eu sei que hoje eu fui meio devagar, fico com o pezinho no freio. Eu adoro falar besteira, eu gosto de sacanear os outros. E eu também gosto de falar, condenar os sistemas religiosos. Mas acho que o assunto hoje é um pouquinho mais complexo. A gente precisa
ter um pouco mais de entendimento sobre isso. Tá? E não baseia as suas crenças em filmes. Um camarada meu disse que uma pessoa que tenta se matar e não morre, que foi o meu caso, vai pro inferno. Porque ele viu lá no Constantine, no filme. Puxa vida, né, velho? Pô, você tá tirando uma favela, né, parceiro? Beleza, mano. Galera, fiquem com Deus. Se não entenderam alguma coisa, deixa uma pergunta aí embaixo, faz um comentário, sei lá, se também não quiser fazer nada, não faça, não preciso disso mesmo. Mas também para poder conversar e tirar dúvidas de vocês. Ah, e se tiver alguma dúvida com relação à Bíblia, pergunta pra mim, mano, eu acho que eu vou conseguir te responder, viu? Quiser um tema aí, quiser que eu fale sobre algum assunto polêmico, ou que eu fale de alguém que você conhece porque eu não tenho medo, brincadeirinha, eu não vou fazer isso, tá? Mas se quiser, tiver alguma sugestão de alguma coisa que vocês queiram ouvir, deixem aí um comentário sobre algum tema e eu prometo que vou fazer e vou postar aí pra vocês, ok? Um abraço, fique com Deus e até mais.